Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 6 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi, gente, tudo bem? Tem um exercício que acho legal a gente fazer hoje. Na verdade, acho que eu deveria ter passado ele antes até, mas antes tarde do que nunca, né? Eu acho que é um negócio bem divertido assim de fazer e que vai ajudar bastante quando a gente for desenhar. E eu geralmente não falo para vocês usarem qual material que vocês devem usar, né? Eu deixo para vocês escolherem o que vocês gostam mais. Mas para esse exercício aqui eu acho bom que vocês usem um lápis, que seja um lápis, uma caneta, ou que vocês tiverem, que faça uma linha forte, assim, porque acho que vai ser bom para esse exercício aqui. Então, para esse exercício, a gente vai precisar de papel, né? O lápis ou a caneta que vocês vão usar para fazer a linha. E a gente vai precisar de um pedaço de papelão ou alguma coisa do tipo que seja grande, assim, não pode ser muito pequeno. E um objeto para desenhar, né? Aqui eu peguei esse cachorrinho de brinquedo que ele faz um latido aqui quando você aperta a cabeça dele. Ele pulava também, mas não tava com a pata quebrada. Era bem comum esses cachorrinhos aqui, uns décadas atrás. E hoje a gente vai fazer um negócio que chama desenho cego. E teoricamente não precisaria disso daqui, mas ajuda muito. E o que a gente vai fazer é desenhar o que a gente está vendo sem tirar os olhos do que a gente está vendo. Não pode nunca olhar para o papel. Tem que olhar sempre para o que você está desenhando. E aí sempre fica a tentação de olhar para o papel, né? Por isso, podem pegar esse papelão e segurar assim, porque aí não tem como vocês verem o desenho que vocês estão fazendo. Aí esse desenho que vocês fizerem não vai. Não é, claro que não vai ficar certinho como que vocês estão olhando, né? Geralmente quando fica muito certinho é sinal de que a pessoa trapaceou e olhou pro papel. Às vezes vai ficar até um monte de linhas assim que não vai dar para entender nada, mas não importa. Se o desenho então não importa tanto, se o resultado final não importa tanto, para que a gente está fazendo isso, né? É legal porque quando a gente está fazendo desenhos, às vezes a gente fica muito tempo olhando pro papel e esquece do que a gente está do objeto que a gente está desenhando, né? Se a gente está fazendo desenhos de observação, a observação é muito importante. E às vezes a gente acaba esquecendo disso. E também às vezes, ao invés da gente fazer o que a gente está olhando, a gente acaba fazendo do jeito que na nossa cabeça a gente acha que é aquilo, que nem sempre é o que a gente está vendo. Enfim, eu acho que os desenhos geralmente ficam bem engraçados, assim, bem interessantes. E uma coisa, antes de você começar a desenhar, uma coisa que pode ajudar é pegar o lápis ou a caneta que vocês estão usando e olhando pro que você tá, pro objeto que você vai desenhar, você passar a ponta, assim, como se estivesse desenhando por cima, assim, no ar mesmo. Como eu disse, não é para vocês ficarem se importando tanto com o resultado final, mas tenta se divertir enquanto você está fazendo. Vou tentar fazer aqui esse cachorrinho. Vamos ver. Outra coisa, para esse desenho, tentem não tirar a caneta ou o lápis do papel. Tente fazer tudo numa linha só. Tentem não levantar a caneta do lápis do papel. E vocês podem fazer várias vezes, né, o que vocês estão desenhando. E podem fazer vários objetos diferentes. Podem pegar também, não pegar, não sei, imagens da internet, ou se vocês estão assistindo alguma coisa, pausar e fazer olhando a imagem. Ou se não, se tiver alguém na sua casa que possa parar uns minutos aí para você desenhar ela desse jeito, é bem legal também. E outra coisa importante é não tentar fazer muito rápido. Como a gente não está olhando para o papel e o nosso olho passa, a gente olha muito rápido assim pelo contorno, às vezes a gente cai na tentação de fazer muito rápido, mas é bom não, não exagerar nessa velocidade, não é para chegar e sair rabiscando feito doido assim, porque você não vai ter tanto.
você não vai ter olhado tanto para o objeto quanto se você tivesse levado um pouco mais de tempo. Não precisa demorar muito também, mas é só o tempo para você prestar atenção mesmo no contorno. Aí o que a gente vai desenhar do objeto é principalmente o contorno dele, assim. Não é para se preocupar tanto com os detalhezinhos menores, assim. Nele eu tentei fazer mais, além do contorno, né? O contorno, assim. Tentei fazer aqui a boca, um pouco da orelha, onde tem uma divisão de uma coisa para outra, né? Onde é a orelha, onde é a boca. Então, não fiquei me preocupando tanto com esses fiozinhos, com essa dobra aqui que faz uma sombra. Tento fazer mais o contorno mesmo. E aí, quando vocês começarem a desenhar, como é que vocês vão fazer isso? Você não deixa o seu olho ficar... Porque o nosso olho, ele vai indo de uma parte para outra, assim, do que a gente está olhando, né? Assim, meio descontrolado. Você olha a cabeça, depois olha a pata, depois olha o nariz aqui. Mas tenta ir com o seu olho seguindo o contorno que está desenhando. E ao mesmo tempo que o seu olho tá mexendo, você tenta mexer a sua mão acompanhando. E cada desenho não vai demorar tanto assim. Eles são mais ou menos rápidos, né? Não é para correr tanto, mas também não é uma coisa que demora muito fazer. Então você pode fazer vários aí, tentar mais de um do objeto lá no mesmo lugar, ou mudar aqui, deixa eu mudar a posição dele, fazer outro. Esse achei que ficou interessante. Várias vezes acontece de algumas partes estarem parecidas com o que você desenhou, mas como você não está olhando, né, não tem como uma parte se encaixar na outra direito, assim. É normal. E dá um efeito, sim, bem interessante até. Só para vocês terem uma ideia, esses são alguns dos que eu fiz. Eu estava me divertindo bastante fazendo isso daí, então eu fiz vários. E acho que vocês podem ir fazendo sempre isso daí, não é só para essa semana, né? Acho que é um exercício bem legal para fazer, assim, a vida toda. E o desenho de todo mundo sempre fica bem diferente, assim, né? Não acha que tem que ficar parecido com o meu, não. Aí esse foi o exercício e a aula de hoje. Agora eu vou responder umas perguntas que tinham feito, mas as perguntas de hoje acho que interessam mais para quem é um pouco mais velho, tem uns 12 anos para cima. Então o pessoal mais novo acho que pode ir fazer o exercício e não se importar tanto com a segunda parte, porque é uma coisa mais técnica. Oi, então respondendo umas perguntas, tinha sido perguntado sobre por que eu usei aquele lápis, essa caneta vermelha, né, naquele desenho do violão. Serve para fazer assim também. Mas para os desenhos que vocês vão fazer, vocês podem usar o material. Tirando quando eu falo, né, alguma coisa... Por exemplo, nessa aula eu falei para usar um lápis um pouco mais escuro, uma caneta, enfim. Mas geralmente tanto faz assim o material que vocês vão usar. Porque cada um tem a sua preferência, né, de material. Acho que não é tão legal ficar falando assim o material que vocês têm a usar. Até usei essa caneta aqui, na verdade, porque eu não tinha outra. Eu não tinha... Agora eu já achei aqui a minha caneta preta. Mas eu não tava com ela na hora. E eu queria usar alguma coisa simples, assim. Porque vocês não vão ter essas canetas nanquim aqui, né? Que são meio caras e tal. Essas canetas X normais, todo mundo tem. Mas sobre material... como eu falei, eu tinha comentado que era legal um lápis mais claro, né, e tal. E um lápis mais escuro. E eu acho que isso... Acho que não importa o material que você vai usar, acho que é legal ter sempre algum para fazer alguma coisa um pouco mais... que faz uma marca um pouco mais fraca, assim, para fazer o esboço. E depois outro um pouco mais forte para fazer o desenho, assim, final. Mas qual material não importa tanto. Esse pode ser aqui, por exemplo, um lápis mais claro, um lápis mais escuro. E sobre isso, é legal
isso também, porque, por exemplo, sei lá, vou tentar fazer um círculo aqui. Aí eu fiz muito achatado sem querer. Ao invés de eu pegar uma borracha e apagar e depois fazer o certo, eu fazer o de novo, você pode usar essa linha que tá meio errada para te guiar para fazer a linha certa. Então, se você quer que é muito achatado, então é só aumentar um pouco mais aqui. E se eu tivesse apagado, eu ia perder essa referência, né? Que é muito útil. Aí tendo esse que saiu um pouco torto, fica muito, muito mais fácil fazer o círculo mais certinho, assim. Aí depois eu pego. Eu tinha feito com lápis mais escuro, né? Posso fazer também com lápis de cor preto. Ou senão posso fazer, sei lá, fiz um quadrado aqui, só pra variar um pouco a forma, né? Posso fazer com caneta depois. Outra coisa que você pode fazer também é usar 2 lápis de cor, por exemplo. Usa esse lápis de cor assim, que é um pouco mais, é um pouco mais clarinho, para fazer os boas. E depois que eu fazer a linha final, eu faço com um que é um pouco mais forte. E assim, ou senão, sei lá, 2 canetas até. Posso fazer assim com uma caneta. Depois passar outra caneta por cima. Enfim, acho legal assim essa coisa de ter um material pro esboço e outro pra linha, assim, quando se for fazer o acabamento. Mas qual material, aí vocês que venham que vocês acham mais legal. E também vocês podem ir variando, né? É legal assim, às vezes você acaba aprendendo uma coisa diferente, variando o material. Fazia tempo que eu não fazia coisa com lápis, aí tô achando bem legal assim fazer agora. Interessante assim você variar um pouco as coisas. E a segunda dúvida que apareceu era sobre quando a gente vai fazer alguma coisa preto e branco, como eu saber assim qual parte nos cinzas, né? Qual parte fazer mais escuro ou mais claro. Porque acho que às vezes a cor assim no que a gente tá olhando confunde um pouco assim, né? Acho que talvez um jeito de pensar nisso seria, né, pensar primeiro na cor e depois nas sombras em si, né? Fazer primeiro, sei lá, nesse caso, o marrom da orelha fazendo um cinza mais escuro, a língua aqui fazendo um cinza um pouco mais claro. Aí depois, partindo disso, eu posso fazer eu faço as sombras, né? Acho que talvez facilite um pouco. Uma coisa que bastante gente faz é fazer uma escala de cinza. Então posso pensar, sei lá. Pode ser em 3 tons assim de cinza. Fazer 4, deixar o branco e fazer 3 tons de cinza. Então, posso fazer aqui esse cinza. Foi daqui do branco para o mais escuro. Então deixa um pouco. Faço um cinzão um pouco claro e nos 3 aqui. Os 3 de cá. Aí depois esse cinza um pouco mais escuro. Do segundo eu completo aqui pro terceiro também. E esse último cinza que é o mais escuro de todos eu faço mais escuro ainda. Aí você pode usar isso para se guiar no desenho, né? Tá mais claro, se deixa branco mesmo. O que tiver mais escuro, você deixa com esse cinza aqui. E aí você meio que categoriza, né? Você meio que cria categoria, assim, o cinza, o que tiver. Porque no desenho mesmo, assim, na coisa que você estiver vendo, sempre vai ter muitos variação, assim, do cinza.
e das cores, né? Mas eu sei usar isso pra separar, tentar separar assim nessas 4 partes. Que é outra coisa que às vezes facilita também. Acho que aqui eu vou. É que esse desenho, eu não sei se peguei uma imagem muito fácil. Eu só fazer aqui essa. Quando eu desenho, geralmente eu vou fazendo. Eu não paro pra pensar muito nessas coisas. Vou fazer essa orelha aqui um pouco. Como se fosse esse último cinza aí. E uma coisa legal de fazer é, por exemplo, esses pelos aqui, eu poderia fazer o risco, tipo, em qualquer sentido, não poderia fazer assim, assim, enfim, assim. Mas uma coisa legal se fazer, aqui eu até nem fiz isso, acho que eu podia ter feito, é fazer no sentido que estão os pelos, esses pelos do bichinho, assim, que dá uma ajuda na noção, assim, de ser uma coisa 3D, assim mesmo. Porque se ficar tudo num sentido só, você acaba. Você corre risco de quebrar essa ilusão, assim. Então tá aqui, eu tentei fazer mais ou menos nessa mesma escala aqui. Aqui o corpo nesse cinza aqui, a língua nesse cinza aqui e a orelha nesse cinza aqui. Deixa eu pintar de preto o nariz. Ok, fica os olhos e o nariz preto mesmo. Eu poderia até deixar assim mesmo. Eu posso fazer as sombras, né? Aí posso também fazer uma comparação. Aqui, nosso olho é bem, não é nada confiável assim nessa coisa de comparar uma cor com a outra. Porque as cores que estão em volta sempre atrapalham bastante a cor que a gente tá vendo. Mas acho que dá pra ter alguma noção ainda. Não sei, olhando, vejo que essa parte aqui tem uma sombra um pouco clarinha. Nessa parte que tem uma sombra um pouco mais escura. E dentro da boca aqui é onde tem a sombra mais forte. Mais ou menos entre esses 2 tons de sombra aqui é a sombra daqui de baixo dele. Entrou na produção de tela aqui, o computador. Aqui. E aqui um pouco mais clarinho, porque aqui a luz bate mais fácil, né? Aí eu posso pensar. Nesse caso eu não vou fazer nenhuma escala, mas vou tentar pensar nessa ordem, né? Aqui um pouco mais claro, aqui um pouquinho mais escuro, aqui um pouco mais escuro ainda e aqui mais escuro de tudo. Aí tentei fazer mais ou menos o que eu falei.
Aí depois que você fez esses blocos de sombra mais organizados, assim, você pode ir mesclando assim um com o outro para ficar mais suave, né? Mais ou menos. Sim, enfim, deixar um pouco mais para deixar a passagem de um pro outro num degradê, né? Ficar mais suave. E uma coisa que pode ser bem importante também é que é legal começar do cinza mais claro pro cinza mais escuro, porque aí vamos supor que você começou do cinza mais claro e fez um cinza um pouco mais escuro até o mais escuro de todos. Aí você viu que o desenho todo assim ficou claro demais. Aí você pode só ir lá e ir escurecendo um pouco mais, né? Mas se você começar de um cinza muito escuro, aí depois foi para um pouco mais claro, um pouco mais claro, um pouco mais claro, às vezes você vai... Chega no final, você vê que o desenho ficou todo muito escuro demais. E aí é muito mais difícil de você tentar clarear o desenho do que se tentar escurecer, né? Então pode ser uma boa ideia começar do mais claro pro mais escuro. Isso, eu tentei fazer um pouco mais, suavizar um pouco, assim, principalmente aqui na boca, que ela vai de um mais escuro para um mais claro. E outra coisa que fiz também aqui é nesses pelinhos aqui do corpo dele, sempre umas sombrinhas aqui onde termina um tufinho de pelo assim, começa outro. Aí e pra esse desenho aqui específico, é bem importante fazer essas sombras porque dá uma... Porque mostra assim do que é feito o objeto, né? Dá a textura assim pra ele. Mostra a textura dele. E dá muito mais a impressão de que que são os espelhinhos mesmo, porque senão pareceria que é uma coisa lisa, né? Se você fizesse uma coisa muito só assim. Isso vale pra bastante coisa, né? Você vai fazer, sei lá, uma madeira, um pedaço de madeira, vai ter aqueles veios, assim, né? Aquelas manchas e tal. Enfim, cada material tem esse, tem, tem uma aparência, assim, diferente na na superfície. É legal tentar capturar, assim, essa característica aí do material, essa aparência aí do material. E aquilo que eu falei de começar do mais claro pro mais escuro, aqui eu deveria ter feito isso. Você viu que eu comecei do mais escuro? Aí depois eu vi que ele ficou escuro demais. Por exemplo, eu queria fazer um pouco mais de escuro aqui as sombras, mas eu não consigo mais porque esse lápis já não chega, não vai mais escuro do que isso. Se eu tivesse feito um pouco mais claro, eu poderia fazer essa sombra. Deixa eu tentar aqui com esse lápis que é mais escuro. Com esse aqui eu já consigo fazer um pouco mais escuro. Por isso que é legal ter vários materiais. Pelo menos um lápis um pouco mais escuro e tal. Na sombra, assim, ajuda bastante a dar a impressão de que é uma coisa 3D, né? Esse lápis ajuda bastante. Mas porque eu não obedeci aquela coisa de começar do mais claro pro mais escuro, esse aqui acabou ficando escuro demais. Mas enfim, eu não sei se respondeu aí, se ajudou na pergunta. Mas espero que tenha sido útil para alguma coisa aqui. E a última pergunta era sobre dicas assim, de como desenhar casas. Eu tinha feito um vídeo comentando enquanto eu desenhava, mas uma coisa que ficou muito, muito longa, eu
Sabe, eu me diverti fazendo, mas eu acho que não vai ser, não sei se vai ser interessante pra vocês. Então aqui eu vou, nesse vídeo, eu só vou colocar a parte em que eu tô comentando assim de forma geral, porque acho que é o principal do que eu queria dizer. Acho que é o que vai ser mais útil assim. Você pensar que as casas, os prédios, geralmente são só cubos assim, com um monte de detalhezinhos em cima. Mas se você souber desenhar um cubo, já sabe praticamente tudo o que precisaria saber para desenhar uma casa. O que acontece, pelo menos acontecia comigo quando eu ia desenhar ruas e casas assim de imaginação, eu sempre achava que ficava meio esquisito, meio sem graça. Mas depois percebendo, não era porque eu não conseguia desenhar, que eu não sabia desenhar a casa ou a rua, mas era porque eu não sabia direito como que era, como que é uma rua ou como que é uma casa. Né? Por exemplo, se eu fosse desenhar uma rua cheia de prédios, quando eu era mais novo, era certeza que eu não ia fazer nenhuma entrada para estacionamento, nem nada do tipo. Porque eu nunca não tinha, não tinha carro, ninguém na minha casa tinha carro, então não pensava em carro. Né? A única coisa que eu pensava era em. Eu só andava a pé e tal. Então quando eu ia fazer um prédio, eu nem me lembrava que tinha que existir a entrada e estacionamento e tal. E tem um monte dessas coisas que a gente não presta atenção, assim, quando a gente vai pensar, quando a gente vai imaginar alguma cena, mas que fazem toda a diferença no desenho, né? Por isso que é bem legal desenhar de observação, porque aí você vai começar. Depois, quando você for fazer alguma coisa de imaginação, você já vai estar um pouco mais. O seu olho já vai estar mais treinado você já vai ter mais experiência de ter visto vários tipos de lugares diferentes. Mas acho que é bastante esse problema não é a gente não saber desenhar aquilo, mas a gente não saber como é aquilo. Né? Porque a gente sempre acha, sei lá, na época lá, eu não achava que eu não sabia o que era como eram as ruas de verdade, mas se eu pensar, eu não sabia. Até hoje ainda, se eu for desenhar assim uma de imaginação, talvez não fique tão legal, porque é difícil ser. Porque cenário de rua, assim, é bem importante os detalhes, porque os detalhes que dão bastante vida para aquilo, né? Porque as casas mesmo são. É isso, é um monte de cubos, assim, de quadrados, e quadrados não, de paralelepípedos, assim, um do lado do outro, com as aberturas lá para as portas, as janelas e tal. E são os detalhes que vão. Nesse caso, os detalhes que vão deixar interessante assim o desenho de ver.